Muito bem, vamos falar sobre gênero textual cartoon e charge. Você sabe o que é um cartoon? Cartoon se caracteriza como uma anedota. Olha só, sabe o que é uma anedota? Você sabe o que é uma anedota? É uma piada, uma piadinha. Então, o cartoon, ele se caracteriza como uma anedota gráfica, ou seja, um desenho, uma linguagem não verbal, né? Uma linguagem não verbal. Muito bem. O desenho é uma linguagem não verbal. Você já sabe também, né? Mas nós vamos revisar agora aqui. Ó. Então, o cartoon ele se caracteriza como uma anedota gráfica e nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal e da linguagem associada à linguagem não verbal. Professor, o que vem ser uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal? Muito bem, então olha só, o cartoon ele se caracteriza como uma anedota gráfica e nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Gênero textual, olha só, constituído de linguagem não verbal, falei aqui, né, que é a escrita, ele é constituído, o cartoon é constituído pela linguagem não verbal, ele vai trazer uma sátira, vai trazer humor no cartoon, vai trazer ironia, né, vai trazer aspectos cômicos. Vamos prosseguindo, olha só, o que mais que nós temos aí de características do cartoon? Flexibilidade, já falei aqui, associação da linguagem verbal, que é a escrita, né, ao desenho expressivo, que é a linguagem não verbal, imagens atemporais, ou seja, essa imagem você pode identificar ela em qualquer tempo. Ele entrelaça palavras, imagens e sentido. As palavras e as imagens vão te trazer um sentido, né? Vão te trazer uma mensagem ali nesse cartoon, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Olha só, observe aí. Temos aqui, olha, um cartoon, um exemplo aí, ó. Temos aí, o que nós temos? Alguns personagens, não é isso? Temos algumas metáforas visuais, poderia dizer, né? Metáfora visual são aqueles aspectos que você vai encontrar nas tirinhas, tipo quando você encontra assim, uma estrela, aí algum personagem caiu, aí aparecem as estrelinhas na cabeça dele, né? Indica o quê? Indica que ele está sentindo dor ali, né? Caiu e está sentindo dor. Então, chama-se metáforas visuais. Aqui nós temos um aspecto que nós abordamos aqui, olha só, que é a linguagem não verbal, a imagem, associada à linguagem verbal. Olha aqui a linguagem verbal. Sorria para selfie, diz aí os profissionais de saúde. E o que nós vemos aí? Ó? Vemos aqui alguns Covids, né? Alguns vírus aqui indicando uma crítica, né? Uma crítica a respeito da situação que nós vivemos. Muito bem, vamos prosseguindo? Olha só, prosseguindo ainda falando sobre cartoon. Agora nós vamos falar sobre charge, professor. Exatamente, vamos falar sobre charge. Olha só, o que nós temos aí? O que é uma charge? O que é uma charge? Charge é um elemento narrativo, elemento narrativo do jornalismo, que como cartoon se utiliza da imagem. É apresentada em um único quadro e representa uma crítica social. Olha só, política carregada de humor e ironia. Então, a charge, assim como o cartoon, ela vai trazer ali, diferentemente do cartoon, ele vai trazer essa crítica social. Ele vai criticar a política, vai criticar os valores da sociedade, como as pessoas se comportam. Então, a charge, ela vai trazer essa característica aí. Também vai estar associado ali à linguagem verbal, à linguagem não verbal, que é a imagem. Além disso, ele vai trazer também, como eu falei aqui, o humor e a ironia. Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Prosseguindo. Olha só, temos aí um exemplo de charge, né? Um exemplo de charge trazendo a linguagem não verbal, através da imagem, através das expressões dos personagens, que vão também se associar e te indicar ali quando é uma ironia, também, não só a fala, não só o texto, mas os aspectos dos personagens também
vai te indicar a ironia do texto, para você saber o que é o humor que traz ali, a mensagem que traz ali naquela charge. Nesse caso aqui, temos aqui uma crítica social, né, na charge também, aqui, greve, estamos em greve e tudo mais. Sempre a charge vai trazer essas críticas, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá, vamos prosseguindo, falando sobre charge. Outra charge aqui, olha, outra charge que diz aqui, ó, se relacionar com pessoas sinceras. Oh, Deus, que vida de solidão. Olha só o nosso personagem, sozinho. Imagina uma cidade, né? Na cidade, onde tem muitas pessoas. Então, ele vai trazer também aspectos de crítica social, né? Críticas urbanas, críticas de aspecto que as pessoas, do sentimento das pessoas. Então, ele vai trazer, a charge também vai trazer uma das características da charge. Outra característica da charge é a crítica social. A crítica social. Olha só aqui o que nós temos aqui, né? Observe aí. Sempre lhe dizendo, sempre lhe informando que uma das características da charge é a associação da linguagem não verbal associado à linguagem verbal. Olha só, sempre vai ter essa associação, linguagem verbal e linguagem não verbal. Professor, mas eu posso ter uma charge somente com linguagem não verbal? Pode, pode. Aquilo que eu falei para vocês, né? Os personagens, dependendo do artista que vai produzir a obra, ele também pode trazer ali alguma... Muito bem. Então, o que você observa aí? Temos aqui o personagem pensando, né? Professor, como é que eu sei que ele está pensando? Olha aqui, né? Temos um balão de pensamento aqui, ó. Temos um balão de pensamento. Então, esse personagem aqui, ele está pensando, ele faz a seguinte observação, olha só. Por que ele pode passar o dia brincando na rua e eu tenho que ir à escola estudar? Muito bem. Então, qual a mensagem que ele quer trazer aqui, o artista? Que a criança aqui, na realidade, ela não está brincando, não é isso? Não está brincando, é uma crítica social. As crianças que ao invés de estar na escola, estão na rua, estão pedindo em situação aí, precária. Okay? Então, há sempre na charge essa crítica social. Há a crítica política também, a crítica para situações da atualidade. Observe aí essa outra charge aí, observe. O que você vê? Né? Então, temos aí, novamente, falando aqui a respeito da linguagem não verbal, que são os desenhos, as imagens, associado à linguagem verbal. Muito bem, ela diz bem assim, né, a personagem. Doutora, é Covid? Aí você observa aqui nas imagens associadas à imagem aqui, olha só. A imagem do vírus, não é isso? A imagem do vírus. Então, para combater o vírus, você já sabe, né? Lavar sempre a mão, manter o distanciamento social, usar álcool em gel e só sair se for muito necessário, ok? Se não, você fica em casa aí junto aos seus familiares. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, poderia me dizer qual é a diferença entre charge e cartoon? Falei aqui para vocês, olha só, observe aí, muito bem. O que nós temos aí a diferença entre cartoon e charge? Olha só, o cartoon ele é associado a fatos atemporais. Falei aqui que é atemporal, né? Falei aí o que é atemporal. Muito bem. Então, se um cartoon foi feito lá nos anos 40 e nós lermos agora, ou observarmos agora, essa linguagem ela é atemporal. Você vai entender, né? Você vai entender, independente aí do tempo em que ele foi produzido. Ah, professor, o cartoon ele é associado a fatos, a textos atemporais, e a charge, ela demonstra a atualidade. Olha só, demonstra um fato da atualidade, viu? Que nós analisamos aqui a respeito, primeiro, da charge da criança que está na rua, né? Então, são fatos da atualidade. O cartoon não retrata uma pessoa de maneira isolada, mas a coletividade. Já a charge ela é originária de uma notícia e revela ao leitor uma posição editorial do veículo, né? Do jornal, da televisão, da internet, se utilizando de alertas
a polícia e a sociedade. É isso? É isso. Então, compreendemos aí esses aspectos